GoCast no ar. Hoje para falar com Henrique Borges, CEO da Somos Young, especialista em relacionamento com o cliente. No futebol, a empresa vem fazendo um trabalho bem legal junto com o Bahia, com o Cruzeiro. Aliás, já pensou contratar torcedores para o atendimento dos sócios do clube? Ah, isso aconteceu no Clube Mineiro. Vamos saber mais sobre essa ação que envolve colaboradores das arquibancadas? Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. E antes de eu apresentar a minha turma, que hoje está animada, não sei porquê, tem um recadinho para você. Você sabia que a GoManage tem um curso para quem deseja ingressar no mercado da bola? É o Mídia da Vitória. Os jornalistas Norton Capel e José Pedro Villa-Lobos apresentam o papel estratégico da mídia no clube de futebol. E como a comunicação exerce poder de influenciar comportamentos, decisões e sentimentos de torcedores e imprensa. Um excelente conteúdo para quem sonha em trabalhar no futebol além das 4 linhas. Acesse o link e garanta presença no Mídia da Vitória. Use o nosso código promocional Mídia da Vitória e garanta o seu lugar com desconto. Corre lá, conheça o curso da GoManage. Agora sim, vou chamar minha turma, que hoje eles estão empolgados demais, não sei porquê. Estou vendo aqui Luiz Henrique Nunes, nosso CEO da GoManage, lá em Brasília. Norton Capel, por sorte, está em São Paulo, né? Dizem que é pé frio, não sei. Zé Pedro Villa-Lobos, aqui em Porto Alegre, comigo, nosso diretor. E agora sim, as boas-vindas ao Henrique. Tudo bem com você? Vamos a BH agora, gente? Tudo bem com você, Henrique? Bem-vindo. Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado aí pela oportunidade. Estou bem animado aí para bater um papo com vocês aí. Ai, a gente também. Agora vem cá, eu adorei essa história de pegar a galera lá da arquibancada que tem um conhecimento riquíssimo, né, do clube, para trazer, para colaborar com essas ações aí de vocês. Explica pra gente como é o trabalho que vocês desenvolvem aí, que é tão bacana com torcida, relacionamento, clube. Na verdade é o seguinte, a gente é uma empresa que ela é líder no segmento de educação. Então, quando o Cruzeiro virou SAF, foi nos feito um convite para entrar nesse mundo do futebol. E aí a gente, por entender muito de relacionamento, cara, nada melhor do que um torcedor para relacionar com o torcedor. Quando a gente olha aí dentro do universo de sócios torcedores do Cruzeiro, é bem possível que você encontre um cara é sócio torcedor e ainda está desempregado. Às vezes a prioridade dele é o clube. Então nós identificamos aí sócios que são torcedores de arquibancada, que conhecem a história do clube, que vivenciam o clube e os convidamos para trabalhar numa missão ali. O Cruzeiro ainda em momento de Série B, a gente não sabia como seria o ano, mas da importância do programa de sócio e da importância deles convencerem outros cruzeirenses a aderirem ao programa. Então deu muito certo, a gente tem um clima muito bom aqui. E esse modelo, assim, para o Cruzeiro foi super, super interessante, assim, por conta dos resultados e também por uma questão de ter ali a própria torcida no comando ali do relacionamento com o torcedor. Tudo bem, Henrique? Prazer te ter conosco aqui. Tudo bem, Luiz? E legal, né? Legal essa pegada também da tua empresa, né? De trabalhar com essa meninada jovem que conhece o clube, que torce, né? Me chamou até a atenção o próprio nome da empresa, né? Somos Young, né? Somos jovens. Talvez essa seja até uma característica, né? Uma pegada de vocês, da missão de vocês, de trabalhar com esse pessoal que está mais que é novo, né? Que tem menos idade e está mais acostumado com o dia a dia, com rede social, com comunicação, fala a língua do torcedor, enfim. Acredito até que tem alguma coisa a ver com isso, né? A própria escolha do nome também. Sem dúvida. Tem a ver? Sem dúvida. Na verdade é o seguinte, quando a gente olha aí, falando um pouco mais de mercado, o conceito de call center no Brasil, ele é quase encarado como subemprego. Você tem ali muita dificuldade, é um setor com características muito duras assim, para o empregado. E a gente tinha uma visão de, primeiro na parte educacional, e depois na questão do futebol, de ter o melhor lugar para ser o primeiro emprego de um jovem. Então, toda a cultura da empresa, a visão da empresa,
a marca da empresa foi pensada em atrair um cara de característica de primeiro e segundo emprego. A gente, praticamente 90% dos nossos colaboradores são universitários, então a gente ainda faz um trabalho de inserir eles também, ajudar na inserção deles nas universidades. E aí o contexto assim, de construção de conceito, de como que a gente foi construindo as Fomos Yang, cara, realmente nós somos jovens, nós temos até pessoas de 50 e 60 anos que se pensam como jovens, mas ela é muito orientada para a atração de meninos mesmo na faixa de 18 a 21 anos. Eu imaginei, fazia todo sentido, né? Sim. A gente tem um conceito muito, muito legal. Assim. Por ser um call center, eu tenho um turnover quase inexistente. Hoje, as pessoas ficam mais ou menos 2 anos com a gente aqui trabalhando, mas ao contrário de outras empresas no setor, eu quase não tenho pedidos, por exemplo, de desligamento de pessoas que querem sair da empresa. Henrique, muito obrigado por estar conosco e eu vou explorar aqui uma pesquisa que o jornal O Globo fez justamente relacionado aos saques dos clubes de futebol brasileiro, no futebol brasileiro, e a amostragem são dos 14 clubes mais relevantes do futebol brasileiro. E nesse trabalho feito pelo jornal O Globo, que envolve a questão do como que os clubes estão se relacionando com os seus clientes, né, os seus sócios torcedores, por WhatsApp, e-mail e por telefone, dos 14, 5 clubes foram aprovados nas 3 formas de contato. O Cruzeiro e o Bahia, o Santos, o Fluminense e o Internacional. Vocês estão em 2 desses clubes que tiveram essa nota máxima aí feita pela pesquisa do jornal O Globo. Como é que vocês desenvolveram esse trabalho? Porque é um trabalho que realmente demanda muita informação e muita atenção para todo sócio, para todo torcedor, para esse cliente tão ansioso por informações. Explica para a gente como é que é trabalhar isso com o teu público interno e o público externo. Tá. Na verdade, essa pesquisa para a gente foi super interessante, porque a gente tem 2 clubes que já estão com a gente, e é uma coincidência, porque dos outros 3, que foram Santos, Fluminense e Internacional, eles também conversam com a gente para uma possibilidade da gente ajudar, ou seja, eles já fazem um trabalho de atendimento muito bom, mas identificam possibilidades de melhoria. Tinha clube, por exemplo, ali que ele era apontado com um trabalho médio para ruim, mas que não estavam tão abertos a conversar neste momento sobre como melhorar a relação e o atendimento com o sócio-torcedor. No Cruzeiro, a gente montou, na verdade, um projeto de relacionamento com clubes. Não foi apenas colocar 30 atendentes para ligar e ficar recebendo ligação. Não. Foi estruturado todo um projeto. Nós fizemos sócio-torcedores em todos os clubes do Brasil para entender a jornada, o que cada clube oferecia de bom e como que era a experiência de cada clube. A partir daí, já selecionando esses torcedores cruzeirenses e, no caso do Cruzeiro, não contratando atleticanos. Então, quando a gente pegou, tinha outro atleticano trabalhando. Não, realmente vai trabalhar apenas o torcedor do Cruzeiro, e isso virou uma regra dentro do projeto do clube. E a partir daí, como a gente, junto do call center, a gente tem uma espécie de agência de comunicação acoplada, a gente passou a construir, em parceria com a FENG, que era quem administrava o programa de sócios do Cruzeiro, todas as estratégias de texto, de copy mesmo, de como que a gente iria abordar esse torcedor. E dentro dessa estratégia, nós dividimos toda a faixa de linguagem de acordo com a data de nascimento desse torcedor. Por exemplo, se o cara nasceu em 83, vamos colocar como data média, ele passou a acompanhar futebol mais ou menos com 10 anos de idade, 93, o primeiro ídolo dele tende a ser o Ronaldo Fenômeno, em 94, por exemplo, ou depois o Roberto Gaúcho, em 96, com o Marcelo Ramos. Então, a linguagem do atendimento é baseada nos primeiros ídolos. Se o cara, por exemplo, nasceu em 50, vou falar com ele de Dirceu Lopes, mais ou menos 60, vou falar com ele de Tostão, de Piazza, de Nelinho. Então, entender que no atendimento eu posso... E lembrando que muitas vezes quando ele está entrando em contato, ele está puto, ele está pé da vida porque algo deu errado. Né? Seja uma duplicidade de ingresso, ou ele não está conseguindo acesso ao campo,
A maioria do atendimento é para resolver problema. Eu não recebo telefonema para ser elogiado. Recebo para o cara lamentar alguma coisa. E aí, você conseguir conversar com ele com características muito próprias que fogem de um atendimento tradicional de call center, faz toda a diferença para que ele tenha uma percepção de melhoria de qualidade e atenção do clube com ele. Então, dentro desse projeto, essas faixas etárias foi crucial. E depois, só para finalizar, nós colocamos um que a gente chama de atendimento estrelado. Todo atendente meu, ele precisa encontrar uma história e presentear o torcedor toda semana. Então, por exemplo, eu entrei em contato com um torcedor que tinha três jogos que ele não ia assistir o Cruzeiro. Quando a gente entra em contato, não é porque minha filha nasceu. A gente vai e manda um sapatinho do Cruzeiro para ele em casa. Entendemos o motivo pelo qual você não está com o nosso clube nesse momento, mas é super especial. Bem-vindo, Sofia, que era o nome da filha dele no momento. Teve um cara que ele era, na verdade, um servente de pedreiro, a mãe estava vindo do norte de Minas, o cartão dele não funcionou. Era um jogo que não tinha tanto público, eu fiz questão, nós fizemos questão, mandamos o ingresso para ele mesmo assim. Isso não ia fazer muita diferença no Cruzeiro, esse cara foi lá depois e renovou o plano por um ano, porque você trata o torcedor com o respeito que ele merece. No futebol brasileiro, muitas vezes parece que o clube faz um favor de deixar o torcedor ser um sócio torcedor. A Young, ela inverte essa ótica. Na nossa visão, o torcedor ela é a figura mais importante e o Cruzeiro ou o Bahia, ou os outros, precisam servir esse torcedor 24 horas por dia. É essa a linha que a gente constrói dentro do projeto com os clubes. Que legal, eu estava lendo aqui, Henrique, que a gente deu uma estudada, sobre o Cruzeiro, por exemplo, que você falou, e essa resposta mais rápida, né? Antes, uma resposta chegava a demorar 15 dias para ser enviada ao sócio, e o tempo de espera para ser atendido ultrapassava 4 horas. Lançamento do WhatsApp app exclusivo do sócio, trazendo o tempo de resposta por chamada de 15 dias para 2 segundos. Como não amar isso? Porque isso é uma atenção para o torcedor fantástica, né? Que é tudo que a gente quer. Sem dúvida. No caso, o Cruzeiro, assim, acho que foi quando o Cruzeiro nos convida para o projeto, foi logo assim que o Ronaldo adquiriu o clube, havia uma visão de entregar um nível de serviço e atendimento muito forte. Não existe essa visão necessariamente nos outros clubes. Assim. Quando a gente vai conversar, você vê que não tem isso tão claro. Eles até querem, mas às vezes não querem investir o necessário para que isso seja entregue nesse patamar de serviço. O Cruzeiro trouxe isso como uma premissa, até porque ele precisa tratar bem o sócio mesmo. Ele tem problemas graves aqui em Belo Horizonte, como, por exemplo, não tem estádio para jogar. Às vezes joga no Mineirão, às vezes joga no Independência, às vezes joga no interior. Isso, um programa de sócio é complexo. Mas a gente conseguiu, assim, em conjunto com o clube, com os outros parceiros que o clube contrata também, entregar essa velocidade no atendimento, até porque a maioria do atendimento, 70%, são as mesmas coisas, são recorrentes. Você consegue, com tecnologia, acelerar isso, entregar a resposta para o torcedor sem depender, por exemplo, de uma intervenção humana. Henrique, Luiz, eu só queria informar, a partir da pergunta da Eduarda, né? O número de sócios hoje do Cruzeiro é 70 mil, passou de 28 para 70 mil. É essa o número hoje de sócios do Cruzeiro ou já é maior? Não. Na verdade, o número de sócios do Cruzeiro hoje está em 52 mil. É menor. Ele bateu 70 mil no acesso, quando teve o acesso, e aí depois ele veio reduzindo, que é o que entra também na sazonalidade do resultado de campo. Né? O Cruzeiro começou bem o brasileiro, ele tem uma esticada de sócio, se ele se mantém no G4, isso vai para lá. Ele recua, o sócio ele vai meio que flutuando com o resultado de campo, com a expectativa do torcedor ali também para o clube. Legal essa informação, Henrique, porque é exatamente isso que eu ia comentar. Né? O Cruzeiro passou, né, alguns anos na Série B, a gente sabe que a motivação do torcedor para ser sócio tem muito a ver com o resultado de campo. Né? E o Cruzeiro passou aí momentos difíceis. Com a entrada do Ronaldo, com a chegada de vocês, o número saltou, desses 28 foi até 70, está mais ou menos aí nos 50 e poucos mil. Né?
E a pergunta mesmo, o resultado disso tudo, você acredita exatamente essa questão de mais atenção, de atender rapidamente, né? Qual o percentual de sucesso desse tratamento para que o Cruzeiro tivesse muito mais sócios, mais que o dobro de sócios, né, do que tinha antigamente? É o atendimento, é a chegada do Ronaldo, né, ter subido para a Série A. É, eu acho assim, sendo bem honesto, eu acho que a chegada do Ronaldo traz um movimento muito grande para o Cruzeiro. Você imagina, o Cruzeiro, e aí eu posso falar porque eu sou cruzeirense, muito cruzeirense. Então, assim, o Cruzeiro, nós vivemos aí a década de 90, 2000 e tal, todo ano a gente brigava por algo. Assim. Se você fosse pegar qualquer campeonato brasileiro, o G4 era disputando Copa do Brasil, acumulando 6 Copas do Brasil, então era um time muito competitivo. E tínhamos um rival que não ganhava. Então, assim, foi meio que um apocalíptico aqui, porque foi Covid, o Atlético passou a ser campeão e o Cruzeiro caiu e ficou 3 anos lá. Então, Belo Horizonte viveu um momento assim, que o torcedor cruzeirense não esperava. Ele não teve grandes problemas ao longo dos últimos anos. Né? E quando cai e não sobe, aí começa a disputar para não cair para C, era um caos danado. Então, assim, o Ronaldo ele traz uma autoestima para o torcedor cruzeirense muito grande. E tanto é que teve um pico que acelerou muito isso, que é no começo do ano, muito porque, cara, esse cara chegou e tudo mais, ele vai sanear aí as dívidas do clube, vai organizar, e aí o resultado de campo ali com o trabalho do Pesolano ajudou e muito. Claro que logo no começo, o fato do atendimento ter melhorado, do cara tentar fazer sócio-torcedor por telefone ele conseguir, tudo isso, e a gente praticamente jogou o ano inteiro no Mineirão, tudo isso facilitou para que a gente, em conjunto, alcançasse esse número de 70 mil sócios. Mas hoje, se você perguntar, cara, o que de mais importante a Yang faz para o Cruzeiro nessa questão de volumetria de sócios é exatamente a retenção, que é o contraponto aí do que você está falando. Talvez, se não fosse a gente, o Cruzeiro estaria com 36 mil sócios. A gente, 8 em cada 10 que entram em contato, entram em contato para cancelar, desistem ao conversar com o nosso time. Então, a gente desenvolveu estratégias para aproveitar bons momentos ao longo do ano, para que a gente possa dar esticada de volumes de sócios e, ao mesmo tempo, conversar com esse torcedor em períodos de seca, de derrota, para que essa base não reduza drasticamente e afete aí o orçamento do clube no ano. Então, a gente fica nesse meio termo, e aí eu vejo a Yang, ela é super, super importante, mas ao lado ali do clube, do resultado de campo, é meio que as coisas vão funcionando juntos ali. Ele comentou em algum momento que o Ronaldo demandou, não, eu quero um atendimento, né, de primeiro nível, né? Ele queria melhorar sobremaneira o atendimento. E a gente sabe, né, o Ronaldo ele também tem um time na Espanha, ele é dono também do Valladolid, perdão, e isso é alguma coisa, será que traz de lá também, da Europa, alguma coisa? Olha, da Europa é diferente, o atendimento lá é mais profissionalizado, tem alguma coisa nesse sentido, não? Não, eu acho que não. É claro que a gente até vem conversando com alguns clubes europeus, claro que em certos clubes lá existe uma certa maturidade para isso, mas em nível de serviço de atendimento, né, não estão tão à frente assim. E em momento algum chegou até mim e falou, cara, aqui no Valladolid a gente já faz isso, usa isso como benchmark. Pelo contrário, a gente não tinha nem benchmark. A vantagem é que eles nos deram carta branca para desenvolver um projeto do zero, do que a gente entendia que seria melhor para o clube. Mas não houve nenhuma referência, nem sequer, por exemplo, use aqui o Valladolid como exemplo. A gente fez sócio, por exemplo, no Chelsea, em outros clubes europeus, para entender nível de jornada, nível de impacto de tecnologia nos serviços e tudo mais. Nós fizemos isso, mas por conta própria, não partiu do Cruzeiro, partiu da Somos Yang mesmo. A pergunta que eu vou fazer é justamente qual a relação com o marketing do Cruzeiro, do trabalho de vocês, porque é notório, todos sabemos que este é um lado que tu está nos contando muito interessante, mas o marketing no clube também é obrigado a ir atrás e captar e cativar e trazer os sócios.
Como é que é essa ligação entre essas áreas hoje aí no Cruzeiro? Cara, eu posso dizer que de todos os nossos clientes, até fora de futebol, é a melhor relação. Para você ter uma ideia, a gente usa até aqui no nosso presentation comercial, o marketing do Cruzeiro, o Lene, por exemplo, que é o diretor de marketing, a Kelly, que é a diretora do programa de sócio, eles falam que a Yang ela é uma extensão do marketing do Cruzeiro, ela é uma extensão do Cruzeiro. Então, por exemplo, quinzenalmente o marketing ele roda treinamentos aqui dentro junto com a gente faz visitas à Toca da Raposa com a nossa equipe, a gente discute estratégias de comunicação do clube. Isso é uma cultura nossa, a gente tem aqui os PAs, que é o nosso ponto de atendimento, ao contrário de outras empresas, eles não são apenas uma ponta de atendimento, eles participam de todos os projetos de construção dentro da Yang do cliente. Então, o Cruzeiro, por exemplo, então, a gente faz uma série de encontros, dinâmicas, jornadas, e todos os atendentes participam dessa construção da comunicação do Cruzeiro em paralelo com o clube, dentro daquilo que o clube coloca a gente para ajudar. Claro que tem questões, por exemplo, que são do clube, são do marketing do clube, mas a gente é extremamente integrado com o Cruzeiro, e no Bahia, por exemplo, também a gente já começa a ter uma integração bem interessante com o time deles lá também. Henrique, deixa eu só aproveitar aqui, desculpa, mas eu ia perguntar, obviamente, sobre a questão da relação com o Bahia, que já está hoje numa estrutura de SAF também, mas com o know-how de um Citigroup, né? um conglomerado de clubes no mundo inteiro. E eu queria saber como é que é essa relação hoje com o Bahia, porque há uma expectativa no futebol brasileiro sobre a presença do Citigroup por aqui. E ele está no Bahia. Então, nos conta um pouco esse bastidor dessa relação com os baianos. Na verdade, com o Bahia, assim, é um projeto um projeto de atendimento também um pouco diferente do escopo do Cruzeiro. A chegada do City realmente traz ali uma responsabilidade para o clube, assim, em termos de processo, de melhorias muito grande. Assim, eu percebo isso lá, meio que ainda à distância. E para a gente, primeiro que o case Cruzeiro virou um grande validador. Então, o City ele entra no Brasil, obviamente, o programa de sócio ele é um pilar super estratégico para o clube. E aí a Yang ela é escolhida sem nem concorrência. O Felipe do Bahia, cara, eu não vou nem abrir concorrência, a gente quer trabalhar com a Yang, o que para a gente foi um sinal super positivo. Por exemplo, a gente vai entrar no Vasco, fechamos ontem, primeira mão aqui, por exemplo, mas a gente participou de uma concorrência e ganhou a concorrência. Com o Bahia, não, cara, não, a gente quer a Yang no processo. A partir daí, lá foi um desafio diferente, porque a gente já fez o primeiro projeto com eles, funcionou muito bem, mas a gente investiu muito em inteligência artificial. Então, em vez de eu colocar, por exemplo, 30 pessoas, eu coloquei 8 pessoas mais inteligência artificial, e do que a gente precisava fazer, que era uma migração de sócios, 20 mil sócios, eles concluíram, por exemplo, o processo, fazendo pagamentos e tudo mais, sem nenhum contato de humano, o que para a gente foi, assim, um super case, assim, no sentido, cara, em 45 dias para o Bahia, nós batemos todas as metas que foram estipuladas, muito além do que da expectativa do clube, com inteligência artificial, assim, ganhando uma escala que eu precisaria talvez ter 200 pessoas para fazer, eu tive 8, mas robô para fazer. Então, sim, isso foi super legal, e aí abriu também, por exemplo, todos os clubes da Série A, quase todos, e só o Goiás que não, estão tendo algum tipo de conversa com a gente, interessado no que a gente vem construindo, muito por conta também, case Cruzeiro, mas no case City, por ter envolvido inteligência artificial, trouxe um holofote grande para cima da gente. Mas eu ia perguntar de que forma a tecnologia está ajudando vocês, tu acabou de dizer, né? E como é que é feito esse trabalho? É só nesses atendimentos ou vocês estão usando a inteligência artificial em outras áreas também? Não, assim, a gente hoje aqui, a gente tem uma linha de investimento focada em IA, assim, muito grande. Eu tenho um time de TI só para ficar pesquisando isso. Na minha visão, aí, uma visão de mercado, o call center, como a gente conhece, ele vai sumir em 5 anos. Assim, eu acho que você vai ter ainda a ponta humana, mas apenas para finalizar alguns casos, para ganhar ali uma estratégia um pouco mais one-to-one. Assim, mas, assim, a massa, o que é global, você não vai ter mais, por exemplo, centenas de pessoas trabalhando, porque a máquina é muito rápida, né? Eu consigo fazer, por exemplo, 3 milhões de ligações de WhatsApp, por exemplo, com voz humana em 1 minuto. Eu não
conseguiria nunca, haja pessoas para fazer isso. Então você ganha uma escala muito grande, e a minha liquidez enquanto lucro fica melhor. A gente está avançando muito nas outras áreas da empresa, a parte de crédito, a parte de educação, e a gente acha, por exemplo, que o atendimento, por exemplo, atendimento a arenas, às vezes você chega numa arena nova, você vai numa arquibancada, num camarote, você não sabe exatamente se localizar, você pode, com inteligência artificial, mandar um geolocation onde é a cadeira do cara, onde é o camarote do cara. Você tem como ampliar muito, e no futebol, ao contrário de outras áreas, tem um mato alto, porque assim, determinados processos parece que ainda estão em 1990. Então a gente percebe isso, a gente chega em algum lugar, aqui a gente vai nadar de braçada, que é o que aconteceu, e é mérito do Cruzeiro, porque o Cruzeiro que enxergou isso. Eu mesmo nunca tinha olhado para o mercado de futebol e falei, cara, vocês vão entrar e vão nadar de braçada, porque a prestação de serviço atual é muito ruim. Mas a gente foca muito nessa questão de ampliar a capacidade de relacionamento com tecnologia. Você citou aí, está conversando com vários clubes, mas tem como clientes o Cruzeiro, o Bahia, e deu aqui E o Vasco agora. deu aqui em primeira mão a notícia do Vasco. São 3 SAFs. Né? 3 SAFs. Eu até, assim, coincidência ser SAF, ou será que o pessoal de SAF, que teoricamente, né, traz uma carga de mais profissionalismo, de mais governança, traz uma visão diferente, embora a gente discuta muito esse assunto aqui, saiba que SAF não é sinônimo de ser competente, de ser mais profissional, de ser mais bem gerido, mas o pessoal do SAF é inegável que traz uma outra visão, traz uma questão muito mais profissional para a gestão do clube. Será que Sim, isso é coincidência ou é essa visão de profissionalismo que está te buscando, inclusive? eu não acho que é coincidência, não, porque assim, a gente conversa com todos os clubes que ainda são associação, clubes que são SAF, clubes que estão migrando para ser SAF. E, por exemplo, você senta com o Bahia, você tem um papo muito mais direto do que fechar, do que fazer, você tem os KPIs muito claros, o que o investidor espera daquele trabalho, até a cobrança em relação ao trabalho que eu vou prestar, ela é mais clara. Você vai num determinado clube, igual aconteceu recentemente, fui num clube, mas tem que ver, porque quem cuida do call center é filho do conselheiro tal, tem que ver, porque você pode entrar, mas a gente não quer a gente quer que aproveite 100% dos funcionários que estão aqui. Mas você tem 40, precisava só de 20. Mas a gente não quer gerar desemprego, tem eleição no final do ano. Então, assim, quando você vai para a associação, você esbarra em questões políticas, e aí você tem, não que a gente não vem tentando driblar essas questões, mas é muito mais lento. Às vezes o dono da cadeira, lá, o diretor de marketing ou o diretor de programa de sócio, ele até quer, mas quando sobe o assunto, para na mão de 10 decisores. A SAF ela é muito mais clara. Assim. Ela vê, olha, eu tenho um orçamento X, se adequa a isso, eu tenho o objetivo Y, vou abrir uma concorrência, ou não vou abrir, e vou te colocar, igual o Bahia, não vai ter concorrência, mas eu vou te colocar aqui num período determinado e você precisa se provar. Muito mais claro. Então, aí entra em contato com o pessoal de tecnologia do City, eles validam e bota para rodar. No Cruzeiro é a mesma coisa, você tem muito claro o que a Yang precisa entregar. Se eu sair do Cruzeiro amanhã, eu sei aonde eu falei. Está muito transparente pela gestão do clube o que precisa ser feito. Então, eu não acho que é coincidência. Tanto é que, se você pegar time de Série D que já são SAF, estão contratando a gente. Então, por exemplo, tem o Maringá, por exemplo, vai fechar, já é SAF, ele está contratando apenas tecnologia. Beleza. O América de Natal, por exemplo, virou SAF agora, está nos procurando, querendo. Bom, eu não consigo ter um contrato igual do Cruzeiro, mas eu quero alguma coisa. Eu sou menor, mas assim, você percebe. E você não tem, por exemplo, mesmo lá de fora, os clubes que são empresas nos procuram, estou falando do exterior. Os das associações a gente tem que ir atrás, eles não procuram a gente buscando melhoria em tese. Incrível. Henrique, quantos sócios tem o Bahia hoje? Só para ficar claro para o nosso ouvinte aqui, nosso telespectador. Só 52 mil sócios também, 50 mil sócios. 50 mil sócios. Bom, estamos vivendo uma semana e dias de Libertadores. E aí o River Plate anunciou que chegou a 335 mil sócios. O Boca Juniors tem mais de 300 mil sócios.
Eu dei uma olhada, o clube no Brasil que teria mais sócios é o Corinthians, em torno de 150 mil. A gente sabe da paixão que os argentinos têm pelo futebol, inegável, transborda a emoção. Mas onde os clubes brasileiros estão errando, que não conseguem não ter um clube hoje no Brasil com 200 mil sócios, e tu és um torcedor, onde tu achas que está essa falta ainda de sincronia? Assim, eu acho que são vários fatores. Primeiro é o seguinte, olhando a questão, eu tive recentemente reuniões com alguns players argentinos, com alguns clubes, fui na Federação de Futebol Argentino, vem conversando com a gente para um projeto com a seleção. Lá, por exemplo, você não tem exatamente a informação, você tem 300 mil sócios, você não sabe quantos são pagantes de fato. Vou te dar um exemplo do Benfica, que eu tive na reunião um dia desse. O Benfica, ele atualiza o número de sócios de 10 em 10 anos. Então, por exemplo, ele vai acumulando os sócios, se for perdendo, se o cara parou de pagar, se você olhar lá, ele vai ter lá. Ele se orgulha da base enorme de fãs, mas não necessariamente é o pagante. No Cruzeiro, por exemplo, é atualizado semanal. Assim, se eu fosse contabilizar o número de CPFs únicos nos últimos 2 anos do Cruzeiro, daria 90 mil sócios. Mas se eu contabilizar quem passou, ficou, não sei o que, você fica com 50 mil. Então, tem sempre essa questão, cara, beleza, são 330 mil, mas são 330 mil pagantes, ou você tem 100 mil pagantes e 200 mil passaram pelo programa no último ano? Assim, se você pegar o Vasco está aí, beleza, 30 mil sócios hoje, já chegou a ter mais de 100 mil. Ele poderia dizer que ainda tinha 100 mil sócios, mas você vai pegar pagantes, vai estar ali mais no universo ali de 30 mil sócios. Por outro lado, eu vejo assim, eu acho um torcedor argentino, não que o torcedor brasileiro não seja fanático, ele é fanático, mas acho que até por uma questão de tamanho de país e tudo mais, lá é mais concentrado. Eu vejo o torcedor argentino se movimenta mais pelo clube. Aqui você vê muita torcida organizada fazendo isso, mas lá não, você vai ver, outro dia eu fui ver, por exemplo, um jogo do Estudiantes, por exemplo, eu estava lá me levando, cara, o jogo estava um volume de público interessante e era um jogo de meio de tabela de campeonato argentino, e havia ali um movimento forte. Acho que o argentino ele tem assim um desejo maior por futebol. E acho que os clubes do futebol brasileiro, de forma geral, trataram muito mal os torcedores nos últimos anos. Trataram muito mal, assim, em termos de programa de relacionamento com o torcedor. O Cruzeiro, por exemplo, pré-Ronaldo, ele tinha um programa de pontos que simplesmente não funcionava. O cara ia acumulando pontos, na hora de trocar o negócio, não conseguia. Entendeu? E aí, um certo dia, deletaram os pontos. Então, assim, isso acontece no futebol brasileiro, que é uma coisa assim, absurda. Mas você tem boas iniciativas, por exemplo, vocês são colorados. O programa do Inter de relação de sócios é um programa muito bom, um programa que já maduro, já de muito tempo, referência para o Brasil. A área de atendimento do Inter foi referência por muito tempo. Tem boas iniciativas, né? Mas eu acho que ainda falta muito assim, para que a gente tenha ali programas sólidos assim, com 300, 400 mil sócios. Do Inter a gente conhece bem realmente, e é um belo programa, mas ele como quase todos os programas, dependente do resultado de campo. A gente sabe que se o Inter não está ganhando, está caindo o número de sócios. O Inter está ganhando e começa a subir, né? O Inter passou por uma fase ruim, baixou pela primeira vez desde os últimos 20 anos para menos de 100 mil sócios, começou a ganhar, já está de novo lá com 115, 117, 112, não sei exatamente. O que se precisa fazer, ou o que vocês têm em mente ou fazem para conseguir fidelizar o cliente, né? Já que a gente está falando de clientes, né? Fidelizar o cliente para que ele não rasgue a carteirinha quando o time perde um jogo importante, né? Eu estava lá assistindo Inter e River Plate, teve um amigão meu que até disse assim, pô, tive que correr para fazer minha associação de novo porque eu quebrei a carteira de raiva na última vez. Eu disse, tu é um bobalhão, cara, tu é colorado, tu é o quê? Ficou brabinho, rasgou a carteira, agora tem um jogo importante, tu está indo atrás. O que a gente precisa fazer para fidelizar o cara, para não depender
quase que totalmente do resultado de campo. Cara, assim, quando a gente olha, por exemplo, a questão do impacto da sazonalidade de campo no programa de sorte, a gente fez um estudo amplo aqui, envolvendo 16 clubes, e ele é bem coerente, assim. O resultado de campo influencia direto. Tanto que, às vezes, é melhor você lutar para não cair do ponto de vista de sócio do que disputar por uma Sul-Americana. Assim, você consegue criar mais movimento para trazer novos sócios, para deixar seu time na Série A, do que você disputar a vaga como 12º Sul-Americana, que geralmente o cara está frustrado. Ele está disputando com o Libertadores, sobrou a Sul-Americana para ele. Eu estou Então, o abrindo torcedor é mão muito... do número de sócios. Estou abrindo mão, acho que o negócio não é esse, não. Para mim, não. Mas eu faço um parênteses aí. Ó. Eu concordo contigo, né? Tem aquele engajamento, aquela união em torno de uma causa, né? Pô, às vezes é melhor brigar para não cair do que brigar pelo Sul-Americano. Mas tu cai, 30% deixa de ser sócio na semana seguinte. Tu classifica para a Sul-Americana, tu ganha 10%. Sim, mas aí o ponto... O resultado é diferente. Mas o ponto é o seguinte, então, realmente, o programa, a sazonalidade do gramado impacta no programa, mas para fugir disso, você tem que entregar um programa de benefícios que extrapole o resultado de campo. Então, por exemplo, o Cruzeiro tinha lá, por exemplo, o sócio diamante, que é um sócio que custa R$ 1.200 por mês. Ele promove confrarias entre esses sócios uma vez por mês. Ele promove lá o intangível, faz o cara lá bater um pênalti no Rafael Cabral, o torcedor. Você precisa criar benefícios para que esse cara olhe e fale assim, beleza, meu time que perdeu foi eliminado, mas assim, eu ganho isso, sendo sócio do clube. Então, por exemplo, dar um exemplo também, uma outra informação que eu já posso divulgar. O Zé Delivery fechou com a gente para fazer um trabalho com foco em cashback e tudo mais, a Ambev. O que está interessada? Exatamente. Incrementar benefício ao programa de sócio dos clubes para que o cara diga, cara, meu time perdeu, mas eu tenho desconto em cerveja aqui que vale a pena. Então eu vou manter a carteirinha porque eu ando consumindo cerveja por conta do programa. Então, acho que os clubes precisam se aproximar mais dos patrocinadores. Eu vejo que eles também não têm tanto compromisso com a entrega do que eles têm ali com o patrocinador deles. E, a partir daí, entregar para o torcedor além do resultado de campo, além do clube, entregar para ele experiências, entregar para ele benefícios que ele não vai conseguir não sendo sócio. Então, por exemplo, o cara é sócio do Inter e, sendo sócio, ele tem direito a comprar ou ganhar, não sei, uma camisa histórica por ano. Então, ele vai ganhar a réplica da camisa do Fernandão, por exemplo. Mas essa camisa só vai estar disponível para sócio. É algo exclusivo para quem é sócio. E se o cara não tiver sócio na data de lançamento, ele não consegue comprar. Precisa criar esse tipo de estratégias, que entra mais na parte comercial, para que o resultado não influencie tanto. Henrique, na mesma linha dessa questão do benefício para o sócio, muito sócio, muito torcedor vira sócio justamente por uma questão de ter acesso ao estádio, né? Os clubes que possuem arenas próprias, eles estimulam e conseguem atrair muito o sócio através dessa possibilidade. Só que muitas vezes o programa de sócio-torcedor já é maior que a capacidade do estádio. E em jogos grandes, em jogos decisivos, os sócios não podem acessar ao estádio porque a capacidade foi extrapolada. Aí não teria que ter também um trabalho de compensar esse sócio que fica frustrado por esse momento que para ele é tão importante, tão esperado e tão sonhado? Tem uma estratégia? Vocês pensam nisso em relação ao Cruzeiro e ao Bahia? Assim, esse é um negócio praticamente sem solução. Eu sei que o Atlético Paranaense parece que, de fato, ele limita o programa ao tamanho da arena. É o único clube. Tanto é que a gente foi conversar com eles e, cara, a gente não tem tanto interesse porque a gente tem um volume fechado de número de sócios, nós não vamos extrapolar. A partir do momento que o clube ele quer ter 100 mil sócios, ele tem uma arena para 60 mil pessoas, ele tem esse problema. E aí ele migra isso para uma ideia de preferência de compra. Por outro lado também, ao contrário do que acontece na Europa, você tem o problema, eu já discuti isso com alguns presidentes de clube, que cara, nós vamos travar
a X mil sócios e o cara não vai, ele faz o check-in que vai no jogo, não vai, a arena fica vazia, você perde coisa, e isso impacta não apenas na arena vazia, mas nos bares, no entorno, no estacionamento, em receitas adjacentes importantes dentro do programa. Então, assim, o pouco que eu converso com os diretores ou o presidente de clube, esse é um pipinaço de como fazer. Talvez, por exemplo, o cara ele é sócio, ele ganha o stream do clube, então ele não vai no jogo, mas o jogo dentro de casa, ele tem acesso, por exemplo, ao canal, a TV Cruzeiro que vai transmitir o jogo. Eu acho que o futuro vai caminhar para isso, nesse universo de streaming que tem hoje. Está até difícil, cada hora o time vai jogar lá. Hoje vai ser transmitido aonde? Você tem que correr atrás e tal. Eu acho que no futuro próximo o clube vai entregar o streaming como um benefício para o sócio, até mesmo com controle de câmeras. Outro dia eu estava vendo um projeto, numa reunião que eu estava com a FIFA, eles falaram, você vai poder escolher as câmeras do seu celular que você quer acompanhar na partida e tal. Eu acho que nesse sentido é o que eles vão acabar caminhando para compensar isso, mas é um problema assim, que é presencialidade no estádio, não tem como resolver. E uma entrega cada vez mais personalizada, pensada, nichada, né, Henrique? O que acontece muito nas redes sociais também, né? As comunidades, os interesses que acabam unindo essas pessoas. Sim, assim, os clubes, eles ainda podem explorar, por exemplo, outro dia eu estava tendo uma conversa com um clube, mais um patrocinador, que é, por exemplo, grupos de WhatsApp, por exemplo. Praticamente todos os clubes, os torcedores se reúnem em vários grupos de WhatsApp e você ainda não vê, por exemplo, as marcas ou os clubes criando estratégias para penetrar nesse ambiente, assim. Como eu te disse, é um grande mato alto, existem muitas possibilidades e oportunidades. E aí agora também, com essa questão de movimentação de SAP, há uma certa, digo apreensão, mas expectativa de mercado, assim, dizer, cara, o que vai dar? Isso vai funcionar? Porque se você pegar, por exemplo, em 1999, a gente teve um movimento de clube-empresa no Brasil. Por exemplo, o Cruzeiro teve a Hicks Mills com o Corinthians, a Hicks Mills teve no Cruzeiro e no Corinthians, e foi algo que os caras vieram aqui, depois saíram, ficou uma coisa meio assim, muito aberto, como se deu errado. Agora você está tendo esse novo momento de profissionalização, mas existe uma expectativa, quando eu converso, cara, será que o Botafogo vai ser campeão brasileiro? Entendeu? O quanto que isso é positivo para esses momentos de SAF, um clube como o Botafogo, que aí não vinha disputando campeonatos, bater como campeão. Será que o Cruzeiro, por exemplo, em 5 anos se mantém na Série A, volta a ser competitivo com uma folha muito menor do que os outros clubes? Tudo ainda é muito, muito ensaiado, mas com bastante possibilidades assim, para quem quer entrar agora e prestar serviço no mercado de futebol. Henrique, falasse algumas vezes durante o episódio aqui sobre mato alto. Eu gostei muito dessa expressão, que significa que tem muita coisa ainda a se descobrir, a se fazer, a se trabalhar. E aí eu vou te fazer uma pergunta. No início tu falasse que era algo que tu não trabalhava, não estava no teu foco o futebol. E hoje, pelo teu relato aqui no Golcast, tu me parece, até pelos contatos com esse clube, que tu te dedica hoje praticamente o tempo inteiro ao futebol. É isso mesmo? Estou correto? O foco da tua empresa mudou? Tu teve que contratar mais gente? Está contratando muito mais gente por todos esses contatos e por todo esse mato alto que hoje o futebol brasileiro proporciona? Na verdade é o seguinte, a gente é líder no Brasil em captação de alunos e relacionamento com estudante. Isso ainda é um carro-chefe na Somos Young, representa 86% do nosso faturamento. Então, só que eu tenho sócios ali, está muito bem ajeitado, a empresa está muito bem cuidada nesse ponto. A gente não queria entrar no mercado de futebol. Quando o Cruzeiro nos procurou, a primeira resposta para quem foi o contato, o René foi quem fez essa aproximação com o Cobra, que é um executivo do clube, cara, você está louco. Tipo assim, eu vou pegar minha empresa, mudar meu foco, entrar no mercado de futebol, ainda mais que eu sou cruzeirense, vou ficar pé da vida do que está acontecendo lá, de jeito nenhum. Aí ele fica, cara, eu tenho que te contar uma notícia, você não pode falar, XP com o Ronaldo, eles vão comprar o Cruzeiro. Você tá louco? Quem vai comprar o Cruzeiro? Você tá maluco, vocês estão muito doidos. Aí, não, mas vai e tal, não sei o quê, senta com eles. Cara, vocês estão muito doidos. Aí, beleza, aí sentamos, conversando, aí eu cheguei para os meus sócios, para os conselhos, que, ó, tem oportunidade de entrar no mercado de futebol. Aí, porque eles falaram comigo, você tá mais doido ainda. Você tá maluco e tal. Bom, sei que a gente, então vamos fazer um piloto, como eu te disse, a gente contou no começo aí. Funcionou muito bem. E aí abriu uma possibilidade de mercado. Cara, eu atendi um Cruzeiro, foi um contrato
rentável para a gente, um bom contrato. Ele não é um contrato que chega aos pés do melhor contrato que eu tenho aqui no educacional, mas é um bom contrato. E a gente experimentou uma outra coisa que a educação não nos dava, que era visibilidade. Entendeu? A partir do momento que eu comecei a atender bem o Cruzeiro, a Ambev, um monte de outras grandes marcas, cara, eu quero falar contigo. Aí a gente, opa, aqui tem mercado, assim, 2 vezes. E aí a gente, cara, vamos tentar, vamos conversar. Aí um dia, a gente ainda não tinha tomado a decisão de entrar de vez no mercado, o Bahia entra em contato. Um conselheiro do Bahia, cara, o sítio acabou de comprar, a gente gostaria que você viesse a Salvador apresentar a empresa. Fui lá, o Guilherme estava, a gente fez uma primeira conversa, cara, legal, a gente acha interessante, vamos avançar. Aí o Bahia entrou. A partir daí, começaram todos os outros clubes, de forma passiva para a gente, nos chamarem para bater papo sobre possibilidades. E aí, um dia desses, aconteceu com um clube desses que acabou de virar SAF, mas é um clube de Série C, ele virou, cara, a gente quer contratar vocês. Aí, pô, mandamos a proposta e voltou a estar contratado, mas ele nem negociou o preço. Aí eu falei, pô, legal, bom. Aí o cara falou assim, não, porque na verdade é o seguinte, vocês viraram um grife. Então eu quero anunciar que nós contratamos aquele dia da SAF, que está no Cruzeiro, que está no Bahia, que está entrando no Vasco. Aí, como um bom mineiro, né, a gente é quietinho, vai comendo pelas beiradas, então a gente tá colhendo esses bons frutos aí, e vendo o que vai dar, entendeu? Vem cá, e quando o Atlético Mineiro te chamar, cara, o que tu vai fazer? Não, nós vamos atender, né? Assim, a gente tem um sócio atleticano aqui, então aqui é bem dividido. A gente tem um flamenguista, um atleticano, dois cruzeirenses. Aí a gente até o Atlético também veio conversar com a gente algumas coisas. E vamos atender dentro do profissionalismo da Young. Nós vamos criar, obviamente, separar para não dar briga aqui dentro, vou botar os cruzeirenses do lado, atleticano do outro. Vai atender. Vai atender. Legal. E o Colorado, qual é o colaborador colorado? É o Haroldo, ele é diretor da parte de cobrança. E ele é um cara muito legal, mas ele é fanático pelo Inter, assim, ele ama mais o Inter do que a esposa dele. Aí um dia dele a gente teve uma reunião, foi com o Grêmio. Aí, cara, tu não vai trazer o Grêmio para cá, né? Eu falei, não, pode ser que feche e tal, não sei o quê. Não, pelo amor de Deus, vai dar um azar danado, que não sei o quê. Henrique, fala, Luiz. Não, eu ia fazer uma pergunta, Luiz, porque tu és de tecnologia e o Henrique tem um passado, né, uma história com a tecnologia. E aí eu estou quase esquecendo já, Norton. Está quase esquecendo. Tá bem. Mas então relembre, Luiz, relembre. Aí a pergunta os clubes hoje usam o potencial tecnológico disponível, né? Tu fizesse uma referência à inteligência artificial, mas eu falo de forma geral. Os clubes hoje estão utilizando a tecnologia aqui no Brasil com o potencial que ela tem para, seja em qualquer área, uma opinião assim de quem é do setor? Eu acho que ele vai responder que não estão usando, e aí tu pode complementar a pergunta dizendo assim, e quando passarão a usar? Assim, eu não acho que estou usando, não. Acho que tem iniciativas isoladas, boas iniciativas isoladas, mas eu pego o Cruzeiro, por exemplo, se você pegar o Cruzeiro quando o Ronaldo compra e você vai olhar o que tinha lá, assim, era uma loucura, do ponto de vista de segurança de dados, de tecnologia. O Cruzeiro, sim, vem fazendo um trabalho de internalizar 100% da tecnologia dele. Ele está com uma visão que é muito interessante, que o dado pertence a ele, pertence ao clube. Então, qualquer fornecedor que chegue precisa se adaptar a isso dentro dessa visão de compliance do clube e de que o torcedor pertence ao clube, não ao fornecedor, seja de aplicativo, atendimento, o que quer que seja. Mas, assim, alguns clubes e clubes grandes ainda fazem o beabá e tudo mais. Então, eu vejo pequenas iniciativas isoladas. Agora, tem bons fornecedores de tech, assim, já verticalizados para futebol, tentando fazer as coisas acontecerem, com alguns cases, com alguns clubes. Acho que está aí 50-50. O que eu ia colocar, Henrique, a gente está falando muito aqui de sócios, né? Sócios, programa de sócios, torcedores, sócios. E os torcedores têm Cruzeiro, 7 milhões, 6 milhões, 5 milhões, 8 milhões. E tu vê que não tem 1%.
que é sócio do clube. Sim, Né? sim. Agora, os outros 99% certamente são tão cruzeirenses quanto esse 1% que é sócio. E tem aí, né? A gente falou aí nas arenas não cabe, nem esse 1% não cabe dentro da arena, e não sei mais o quê, uma série de problemas que se vê. Mas é muita gente, é muito cliente apaixonado por esta empresa, né? Muito cruzeirense, muito torcedor de qualquer time, que não gera nada. Não falo nem de pagar uma mensalidade de sócio, que é o mínimo, mas ele não gera nada, ele Sim. não compra uma coisa oficial do clube, ele vai lá e compra uma camiseta do Pirata. Né? Como buscar dinheiro desses caras que não estão integrados dentro de tudo isso que nós estamos falando aqui, desses programas de sócio? Assim, existe uma diferença, né, entre o número que eu chamo de número Ibope, que é a torcida, 8 milhões de torcedores, para o número real de CPFs que de fato consomem o clube. Isso aí para todos os clubes do Brasil. Esse é o primeiro ponto. No Cruzeiro, a gente está com um projeto e a gente dividiu isso em 4 partes. A primeira é o torcedor mar aberto, que é o torcedor que se diz cruzeirense, mas ele não necessariamente consumiu nada no clube nos últimos 10 anos. Então, eu consigo pegar ali algum CP, mas esse cara não foi nem no estádio. Mas é um cara que está ali no interior do estádio de Minas Gerais. Se estiver passando o jogo do Cruzeiro na TV, ele vai sentar e assistir. Ele se diz cruzeirense, mas você não tem dado nenhum sobre ele, de onde ele está. Eu preciso fazer um trabalho, a gente vem construindo um trabalho para migrar esse cara para torcedor ativo. O que é um torcedor ativo? Torcedor ativo é um cara, beleza, ele foi 1, 2 vezes no Mineirão, ele gastou algum dinheiro com algum licenciado do clube, ele está longe de ser um sócio, porque ele não tem a demanda para ser sócio ainda dele, mas ele já é mapeado como um torcedor que consumiu o clube. E o segundo passo é transformar ele em sócio, que é pegar esse torcedor ativo, migrar ele para sócio, e o quarto passo é não deixar ele virar um sócio inativo, já que esse ciclo ele costuma se repetir. É um desafio muito grande por conta da parte de tech. Os clubes não têm mapeado, não tiveram um cuidado ao longo do tempo de construir uma base de torcedores com CPF, telefone. Com CPF você encontra o telefone do cara, que seria uma chave principal, para que você consiga mapear o cara e consiga entregar comunicação para ele, consiga conversar com ele para a importância dele fazer parte da vida do Inter, por exemplo. Então, esse é um desafio. No Cruzeiro, a gente vem tratando. No Vasco, por exemplo, isso faz parte do escopo que o Vasco contratou. Henrique, a gente mapeou aqui o Internacional, encontramos um torcedor bem pé frio. A gente tem como deixar ele inativo? Estou falando do Norton, se ele puder não ir ao Beira-Rio, tem como a gente fazer isso? Pegar o CPF dele, bloquear, tem alguma coisa? Hoje já tem tecnologia, né, que no dia do jogo sequestra o cara e devolve depois do jogo, entendeu? Funciona muito bem. Tá? É isso. Vamos acorrentar o Norte em São Paulo até o final da Libertadores. Pô, que companheiros, hein? Que parceria que eu tenho. Pô, eu não posso falar isso no meio do programa. Eu tenho um grande amigo palmeirense. Nós estamos aqui numa missão. Pô, vamos fazer a final do Maracanã, Palmeiras e Inter, né? Mas o Palmeiras é um grande rival, né, cara? A gente pode mandar o Norte para o Allianz Parque, se for necessário. Eu também acho bem querido isso. Com todo o nosso carinho, né? Norton, que permaneça até o final da Libertadores, o Inter assim avança e vamos nessa. Henrique, que bate-papo legal contigo. Tem mais pergunta, meninos? Eu já estou aqui no meu tempo. Eu tenho mais uma só para encerrar aqui a minha participação. Vamos lá. Porque, assim, tudo isso que nós estamos falando está inserido numa coisa chamada indústria do futebol. E essa indústria do futebol aqui no Brasil tem uma entidade que o Norton também é fã, né? Um dos maiores defensores, que se chama CBF. Né? E a gente sabe que a CBF tem problema de organização, o calendário do futebol brasileiro é horroroso. Né? Por outro lado, nós estamos falando aí de ligas, nós estamos falando aí de cada vez ter mais SAFs. Isso é uma grande oportunidade. Né? O futebol brasileiro está aberto para ser muito melhor do que ele é hoje. Né? E, por consequência, quando melhora o futebol, melhora o interesse, a gente acaba querendo ter mais sócio, aquela coisa toda. Né? O quanto que tu acha que o futebol brasileiro hoje, do jeito que está, atrapalha
para que os planos, né, para que os programas de sócio sejam melhores do que nós temos hoje? Cara, eu acho assim, olhando dentro do que a gente vem trabalhando com os clubes, eu acho que a responsabilidade ela é total dos clubes. Você tem um universo aí dentro da indústria do futebol, assim, um universo de mercado, que é o seguinte, é o melhor cliente do mundo. Por exemplo, se eu vou trabalhar para uma faculdade X, eu tenho que correr para convencer o aluno a ir para ela, porque tem a Y, Z, D buscando o mesmo mercado. No mercado de futebol, o cara que torce para o Inter não vai virar gremista. O cara que torce para o Cruzeiro não vai virar atleta. Então, assim, você praticamente pesca no mercado particular, você tem os seus clientes lá prontos para você e eles são fidelizados e não vão mudar. E você ainda consegue, muitas vezes, fazer isso mal feito. Então, quando eu olho, já me fizeram essa pergunta algumas vezes, eu acho, beleza, que o futebol brasileiro tem muitos problemas mesmo sobre calendário, horário de jogo, uma série de questões, violência, mas o clube não faz o beabá dele bem feito. Para ele começar a pontuar e reclamar dessas coisas, ele deveria fazer 50% mais do que ele anda fazendo hoje, fazer muito bem o dever de casa dele, tratar o torcedor dele com o máximo de respeito possível para poder virar, por exemplo, olha, nós temos que discutir aqui, por exemplo, o calendário, por causa do meu torcedor, olha o jeito que eu trato ele. E a realidade não é essa. Assim. O torcedor, muitas vezes, a paixão dele é explorada pelo clube, essa é a minha visão. Acho que, com a questão de entendimento de tempo, modernidade, as coisas estão mudando, mas ainda devagar. Mas a responsabilidade do insucesso, de forma geral, está todo no clube justamente por isso. Ele pesca no mar particular e, às vezes, não consegue pescar errado. Perfeito. E aí o foco fica todo na bola, e quando a bola não entra, dá todo aquele problema que o pessoal fica sofrendo demais e, pula da barca. Não é? Exatamente. Que bate-papo legal, viu? Muito obrigada aí. Obrigado. Gostei da informação, né, inédita aqui, quentinha, de que o Vasco agora faz parte desse timaço aí de vocês. Sucesso. Obrigada, Henrique, aí por tantos conteúdos legais aqui que você dividiu com a gente. Obrigado a vocês, assim, fiquei super feliz aí com o convite. Já era ouvinte do podcast, já conheci. Então, quando a gente entrou nesse futebol, eu assisti aí alguns episódios. Então, quando o pessoal da assessoria me mandou, falei, vou lá, vai ser um prazer. Quando tiverem em Belo Horizonte, me avise aqui para fazer uma visitinha para conhecer a gente. Muito legal. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado, valeu, gente. Esse é o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem episódio novinho pra você, assim, quentinho, legal. Então te inscreve lá, nos acompanha, um beijo e a gente se vê.